Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é o dia da leitura do segundo capítulo do Evangelho segundo Marcos. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e o rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes
novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Jesus é mesmo extraordinário. Quebra todos os paradigmas do coração humano e sempre apresenta uma nova perspectiva sobre todas as coisas. Neste capítulo, nós vemos um paralítico que é levado por amigos até Jesus. Isso já nos ensina muito da vida, que precisamos uns dos outros. Sem amigos, aquele homem não havia encontrado Jesus. Sim, precisamos uns dos outros. Sem ser nós, certamente ficamos sempre enfermos e paralisados. Certamente o caminho para encontrar o Senhor é deixando o eu e entendendo a vida sob a perspectiva do nós. Sim, precisamos uns dos outros. Mas quando aquele homem chega até Jesus e diante de todo aquele esforço, sendo levado pelo telhado, imagine o temor, imagine o perigo. O Senhor diz: seus pecados estão perdoados. Isso fala muito sobre a prioridade de Jesus. A prioridade não são as curas físicas, como muitos pensam, não são os milagres do corpo, nem mesmo o suprimento de nossas necessidades e muito menos a realização dos nossos chamados sonhos. A prioridade de Jesus é perdoar os pecados. E acredite, essa deveria ser a nossa prioridade, buscar o perdão de nossos pecados. Os religiosos ficaram chocados e por isso Jesus curou o homem, e isso é muito pedagógico. E também é pedagógico o que se segue. Jesus vai e chama Levi, o filho de Alfeu. Conhecemos ele como Mateus, o cobrador de impostos. Como Jesus fez algo assim? Como Jesus pôde chamar um homem como Levi? Ele era desonesto, era um traidor do povo, ele era um perseguidor, ele era um pecador terrível. Como Jesus chamou este homem para ser seu discípulo? Não sei sequer se ele tinha lido a Torá. Realmente lamentável, diziam os religiosos. Mas o pior que chamar Levi é sentar na mesa dele e de seus amigos pecadores. Jesus aí ultrapassou todos os limites. Ele não lembrou do primeiro salmo tão importante para a religião. Parece que Jesus não combinava muito com a religião, ou pelo menos com o que a religião e os religiosos esperavam. Sentava na mesa de pecadores, os seus discípulos não jejuavam como os demais,
e ainda colhiam no sábado. Era um escândalo. Jesus vem ensinar uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. Jesus diz, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha, a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Sim, é necessário ser um recipiente novo para receber o vinho novo. Jesus tem vinho novo para odres novos. Você é um recipiente novo ou já está corroído pela religião como um tecido velho que não aceita mais remendo e nem conserto? Nosso Deus é verdadeiramente um Deus forte de homens fracos. Ele não escolhe nem chama os melhores da nação. Não são os bem preparados, nem mesmo os mais capazes. Ele chama pessoas doentes como nós, pecadores terríveis como eu e você, e senta em nossa mesa. A sua mensagem continua de pé. As pessoas saudáveis não precisam de médico, ele diz, mas sim os doentes. Ele fala, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Você é um destes pecadores miseráveis que precisam de Cristo, ou você é um dos que se acham grandes, capazes, bons, justos? Que assumamos nossa condição de necessidade e miséria diante dele hoje e possamos desfrutar de sua companhia à mesa, dizendo, seus pecados estão perdoados. Não sei qual é a sua oração hoje, mas a minha é, Senhor, eu sou um terrível pecador. Não sou digno de ti, mas fico muito feliz de te receber em minha mesa. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.